O Gazeteiro está com o grande comunicador, jornalista do Rádio do Paraná. Ele faz a maior audiência em todo o estado do Paraná. Com todo respeito às demais emissoras de rádio, ali não tem audiência, tem muita audiência. Bom dia, Marcelo Facchinnello. Que legal você estar aqui conosco. Muito bom dia. Bom dia, Zé. Para mim é um prazer voltar a falar com você, né? A gente é amigo de profissão, mas amigo também. A gente estava falando aqui fora da gravação, né? Da maneira como a gente se conheceu, e depois a gente acabou trabalhando junto na campanhas aí, também na Secretaria Estadual do Esporte. E para mim é um prazer. Eu acompanho sempre aí teus posts aí, tuas postagens, e é muito bacana estar aqui para poder bater esse papo aí com você. Obrigado aí pela referência ao nosso trabalho lá. De fato, a gente tem uma boa audiência, mas graças ao trabalho de todo mundo lá, de uma boa equipe que a gente tem formada na Transamérica lá. Só para que as pessoas, que muita gente fala, a Transamérica tem muita audiência, mas para ter uma ideia, assim, quantos ouvintes por minuto vocês fazem numa transmissão de futebol? Só para deixar todo mundo com dor de cotovelo. A gente passa dos 50 mil ouvintes por minuto, né? Então, chega a bater, e aí, vamos dizer que é média, né? Mas dependendo do jogo, dependendo da importância da partida, uma final, um clássico, algo nesse sentido, a gente chega a bater 68, 70 mil ouvintes por minuto. Então, de fato, uma audiência muito grande, e essa é a parte que é medida, né? Que a gente consegue aferir, porque tem muita coisa que no rádio ainda não é aferida, né? Por exemplo, hoje você tem celular, você tem aqui o computador que pode te dar uma audiência ainda maior, né? Um alcance ainda maior até fora aqui da região que simplesmente as ondas, né, do FM, no nosso caso, alcançam, né? Então a gente nem consegue aferir tudo porque de fato houve uma mudança, uma evolução na maneira das pessoas ouvirem rádio. Hoje em dia, né, até estava conversando esses dias com meu pai, que é um cara de rádio há muito tempo, poucas pessoas saem de casa para comprar um rádio, né? O rádio ou vem no celular, ou o cara baixa o aplicativo, ou o cara acompanha pela live no Facebook, ou então escuta no carro que já vem o rádio. Então, assim, mudou muito a maneira das pessoas ouvirem rádio. Então, a maneira de se aferir também precisava mudar um pouquinho. Mas, enfim, a gente tem, de fato, uma audiência muito grande. Naquilo que é aferido, a gente já consegue perceber realmente que o alcance das transmissões, principalmente, mas também dos programas diários, o alcance é bem grande, chega longe, digamos assim. E pelo jeito que vocês fazem lá os programas e também as transmissões, com um jeito bem característico e bem diferente daquilo que se fazia, foi uma inovação muito grande que cativou realmente o público ouvinte, né? Sem dúvida, né, Zé? A gente já está batendo aí, vai fazer 20 anos do projeto. O projeto começou em 2001, eu entrei lá em 2003, final de 2003. Houve ali o início de um projeto da rede Transamérica, né, para todas as principais praças que tinham equipes ali disputando primeira, segunda divisão, né? Cito aí Rio de Janeiro, Salvador, mas especificamente São Paulo, que é a cabeça da rede. Houve ali uma ideia de se fazer esse projeto lá há 19 anos atrás. E aí veio aqui para Curitiba também. E até coincidentemente e felizmente para o projeto foi o ano em que o Atlético foi campeão brasileiro. Então o início do projeto Transamérica Esporte já veio com uma conquista para o Atlético, para o atleticano, mas para o esporte paranaense, né? Uma conquista que já havia acontecido apenas uma vez com o Curitiba em 85 e foi ali um marco bem, bem importante. E aí o projeto veio com essa ideia de fazer algo diferente, fazer o futebol em FM, né, que 20 anos atrás não era algo tão comum assim. Eu fazia futebol em FM porque eu trabalhava na CBN, então na verdade a CBN era a única rádio em FM que transmitia futebol aqui em Curitiba. E aí 2 anos depois eu fui para a Transamérica também já nesse processo aí de futebol em FM. Essa era uma das ideias do projeto Transamérica Esportes. E a outra ideia, de fato, era mesclar a boa informação, a opinião de credibilidade com algo um pouco mais leve, né? Sair um pouco daquela transmissão mais sisuda, né? que existia naquele momento, com humor, mesclando ali uma ou outra tirada,
com algum personagem que começou lá naquele momento com o Tio Américo, lá atrás, depois evoluiu para o Boy, né, o nosso grande Diogo Portugal, que depois ganhou fama nacional e acabou saindo, e quando ele sai a gente tem que substituir, e a substituição vem para o ET, que já era lá um funcionário nosso de operação, muito bom, diga-se de passagem, que acabou começando a fazer o personagem e substituiu tão bem que ficou. Isso já vai aí para, sei lá, acho que uns 15 anos, aí por aí, 14, 15 anos que ele está com a gente no ar. Então, a ideia, de fato, era fazer algo diferente, inovador. Aconteceu mesclando boa informação, opinião com credibilidade e essa coisa um pouco mais leve, né? De fazer a transmissão, mas também fazer os programas com trilhas, com sacadas, com pegadinhas diferentes ali, que acabou dando bastante certo. E no FM, né? Que era algo, repito, pouco comum naquele momento. Hoje, praticamente, todo mundo faz também no FM, né? Ou pelo menos quem tem o AM busca também um canal no FM, e também tem essa coisa da internet que também deu, digamos, um pé de igualdade para todo mundo aí. Marcelo, como a gente está colocando, você hoje é uma pessoa conhecida em todo o estado do Paraná e é uma pessoa pública. E pessoas públicas como você têm muita importância neste momento, nessa situação difícil que o planeta está passando. E ontem você fez um comentário no Face, colocando aí da irresponsabilidade de muitos em Curitiba nesse último final de semana, que parece que eles estavam vivendo em pleno carnaval, não tinha nada, ninguém estava morrendo por pandemia, estava tudo... A pessoa pública como você tem um papel muito importante nesse momento, né? Sem dúvida. Zé, antes até de entrar especificamente nesse assunto, né, a gente falou muito do rádio, que é, de fato, o meu veículo de origem, mas agora você falou aí que eu, né, sou muito conhecido no Paraná inteiro, e eu agradeço muito a TV Educativa, né, porque eu passei ali, nesse mesmo período que eu fiz rádio, eu passei 10 anos ali fazendo também programas de esporte na TV, e a TV tinha uma abrangência estadual e nacional, né, pela chamada parabólica, né? Então, a gente fazia transmissões de futebol amador, que era muito gratificante aqui na nossa cidade, e isso ia para o Brasil inteiro, e a gente tinha uma repercussão muito grande, recebia ali de volta um feedback muito interessante de gente das mais variadas partes aí do país. E se hoje, né, de alguma forma a gente é conhecido também no estado, é também por causa daquele trabalho na TV Educativa. Eu sou muito grato àquele período ali que eu passei. Entrando nessa linha, eu sinceramente acho que as pessoas públicas elas têm que entender a sua responsabilidade na hora de participar de um processo, na hora de emitir uma opinião num momento como, por exemplo, a gente está vivendo agora, né, de pandemia, de uma crise de saúde pública em níveis nunca vistos, talvez aí nos últimos 100 anos, e não sei se veremos nos próximos 100 anos, né? Espero que não, espero que a gente consiga resolver isso o mais rápido possível e que não venha outra nesse patamar, nesse tamanho. E eu acho que a pessoa que tem um espaço numa concessão pública, por exemplo, que é uma emissora de rádio, então uma emissora de televisão, ou então mesmo aquela que tem os seus espaços e que consegue influenciar de alguma forma outras pessoas através de uma rede social, como você faz aqui no teu espaço no Facebook, ou então alguém que tenha um blog, ou alguém que escreva num site. A pessoa tem a responsabilidade sobre o que está falando, porque ela está formando opiniões, ela está formando conceitos, pessoas vão seguir aquilo, né? Em épocas de tanto seguidor, né, que a gente fala, que quem segue esse, quem segue mais aquele, as pessoas que têm seguidores, que têm pessoas que o acompanham no trabalho, elas têm essa responsabilidade da formação da opinião. Isso é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que ter essa noção. Então, assim, quando eu tento passar alguma coisa, quando eu tento falar alguma coisa, eu me preocupo. Será que isso é interessante? Será que isso vai ser um bom exemplo? Será que daqui alguém vai tirar alguma coisa positiva para a sua vida, ou então para colaborar, principalmente
com o senso de comunidade, que eu acho que é o que está faltando muito para as pessoas hoje em dia. Além do bom senso, né, de você ter bom senso em determinadas situações, de você respeitar o espaço do outro, é preciso ter um pouco mais de senso de comunidade. A gente não está tendo, né? O que a gente viu aí nos últimos dias aqui em Curitiba, por mais que em algum momento você tenha que talvez relaxar para as pessoas poderem voltar ao trabalho, para as pessoas buscarem o seu ganha-pão de todo dia. A gente sabe que a situação econômica também é difícil, é complicada, mas é preciso olhar também para a saúde, para as vidas que estão em jogo, e você sair simplesmente de casa para confraternizar, para beber, para dançar num espaço com muita gente, é uma falta de senso comum, como eu falei, de pensar no próximo, de pensar na comunidade toda, impressionante, né? Que só pode ser classificada como, primeiro, falta de inteligência e, segundo, como um egoísmo tamanho, né? Porque você pode estar colocando em risco ali as outras pessoas que estão próximas ali de você, você pode estar levando para sua casa, para o seu pai, para sua mãe um problema, para o seu avô, para sua avó, que daqui a pouco vão ter que estar utilizando um leito de UTI, vão estar tirando o espaço de uma outra pessoa que venha a ter algum tipo de outro problema, ou então mesmo que tenha sido contaminada de alguma forma com esse vírus, né? Então, assim, eu acho que está faltando demais para as pessoas esse pouquinho de olhar para o próximo, né? Dar uma olhadinha para o lado, olhar para frente, para ver como é que a situação pode refletir, pode repercutir na outra pessoa. Então, isso para mim é algo muito difícil de compreender, de entender que o ser humano, né, tenha se tornado isso ou que esteja lidando, agindo dessa forma, infelizmente. Fagnello, como nós falamos, a Transamérica faz futebol e muito bem. O campeonato paranaense, a gente tem que, eu particularmente, vejo assim como um campeonato de 3 ou 4 times só. E os demais sempre capengando. Já era difícil anteriormente. Agora com essa paradeira geral total, esses times vão suportar isso tudo? Você acha que dá para suportar? Porque tá feia a coisa, né? Veja, Zé, eu concordo, né, com você, porque, por exemplo, vamos pegar aqui a situação de Atlético, Curitiba e Paraná. Não são iguais, né? A gente tem algumas situações, disparidades, talvez de um para outro, ou então de Atlético e Curitiba que estão na primeira divisão, para o Paraná, que vive uma outra situação, e aí economicamente falando, né, está na segunda divisão, mas são clubes que vamos levar, eles conseguem ou conseguirão, com menos, outros com mais dificuldades, mas vão passar por essa situação porque tem algum tipo de receita, porque tem sua torcida, porque tem história, porque, enfim, a gente sabe. Agora, veja, como é que você imagina, por exemplo, com todo respeito à história centenária, né, do Rio Branco de Paranaguá, que é um time que eu adoro, eu fui 2, 3 vezes nos últimos 2, 3 anos lá fazer jogo de futebol e é muito legal, a cidade gosta muito, abraça o time e tudo mais. Mas como é que você vai exigir do Rio Branco de Paranaguá a testagem corriqueira toda hora, né, dos seus jogadores, dos seus integrantes de comissão técnica, dos seus dirigentes, para que eles possam jogar uma partida de futebol contra o Coritiba, contra o Cascavel, contra o próprio Cascavel, que também certamente vai ter dificuldades. Então, assim, como é que você exige que um clube que ganha, sei lá, tem sua receita para 3, 4 meses de 300 mil reais, se tanto, um pouco mais, um pouco menos, mas que faça toda semana uma série ali de 30, 40 testes que vão custar 10, 15 mil reais? É difícil, é complicado. Então, assim, é muito exigir desses pequenos clubes. Então, sinceramente, eu não sei como é que isso vai evoluir rápido, se é que vai evoluir rápido para a realização de jogos ou não, porque, de fato, é uma situação muito complicada e é preciso, né, como tudo, é preciso analisar a realidade de cada um. A realidade de Atlético, Curitiba e Paraná é diferente da realidade do Rio Branco, do Cascavel, do Cianorte e por aí vai. Então, a gente precisa respeitar isso e não simplesmente impor alguma coisa que esses clubes não possam cumprir. Marcelo, você, nesse lance de estar presente às coisas da comunidade, você, na última eleição, você disputou a Câmara de Vereadores. Você fez mais voto do que alguns que estão lá.
e você, por questão de coeficiente eleitoral, ficou fora. Fez 4.168 votos, que é voto barbaridade. Está ainda no sangue, a mosca azulzinha continuou te mordendo, você vai disputar, porque a Câmara precisa de gente competente, né? Sem demérito Então, a Zé, ninguém, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu me orgulho muito, né, claro que tem a frustração de você quer alguma coisa, você traça um objetivo, vai atrás dele e na hora em que o resultado chega você não consegue, claro que gera uma frustração. Mas eu me orgulho muito e fiquei muito feliz da caminhada, da maneira como a gente construiu a eleição ali de 2016. Eu fui candidato a vereador em Curitiba e, como você falou, fiz 4.168 votos. Você imagina, enfileirar 50 pessoas em qualquer lugar é difícil. Então, você pensar em 4.168 pessoas que saíram de casa para escolher o teu nome, ir lá na urna, num domingo que estava meio chovendo, estava frio em Curitiba, e votaram em você, é um orgulho muito grande. Eu, sinceramente, trago isso como algo, como uma conquista, né? E costumo dizer para as pessoas que saí do zero, né? Porque eu entrei na eleição, nunca tinha disputado eleição nenhuma, saí do zero para 4.168. Então, eu construí um capital político interessante, né? E nesses 4 anos que se passaram, de 2016 para cá, eu me preparei melhor. Se é que tem alguma coisa que uma não eleição, você não conseguir ser eleito, por mais que eu tenha feito mais votos que 7 vereadores eleitos aqui em Curitiba, a gente tem que respeitar a legislação, o jogo é igual, a regra era essa para todo mundo e acabou que foi desse jeito, faltou legenda, sobrou votos, faltou legenda. Mas por mais que eu não tenha conseguido, eu me preparei mais para esse momento de agora, né? Sou pré-candidato novamente a vereador em Curitiba, mas com uma bagagem muito maior, com uma experiência muito maior e com um aprendizado muito maior. Nesse período eu consegui fazer mais uma faculdade, eu fiz gestão pública, que eu acho que é um curso que agrega demais, traz muito conhecimento para quem quer participar desse processo todo, seja como candidato, seja como integrante de algum tipo de governo. Fui selecionado entre mais de 30 mil inscritos no Brasil inteiro para fazer parte do processo de formação política do Renova BR, que muito me orgulha também. Apenas 1.200 pessoas desses 30 mil no Brasil inteiro foram selecionados. Então, eu fiz um curso de mais de 6 meses de formação política, de entender um pouquinho o cenário, o que a gente está vivendo, me preparar também para esse processo eleitoral agora. Então, isso também foi muito legal. E o mais importante de tudo, né? Você, quando participa de uma eleição, você conhece diversas pessoas, conhece diversas histórias, vê diversas realidades, né? Em vários pontos da cidade. E muitas dessas pessoas, nesses 4 anos, continuaram me incentivando. Você tem que participar, você foi muito bem, você precisa e tal. Então, assim, esse incentivo me faz chegar hoje aqui. Nem sei se vai ter eleição agora em outubro, se vai ser em novembro ou dezembro, mas esse incentivo e a lembrança de todas as histórias, de todas as pessoas que eu conheci em 2016 me fazem chegar aqui com a confiança de que me preparei, estou mais preparado e acho que posso participar de alguma forma, contribuir, como você falou, nesse processo de renovação que eu acho muito importante acontecer, né? Eu até sou um cara que eu sei que esse não é o papel de um vereador, mas como você disse lá atrás, falar sobre isso para quem forma a opinião é muito importante. Eu sou um cara que sou contrário a essa reeleição vitalícia para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, seja deputado ou seja senador. Eu acho que a gente devia ter como prefeito uma eleição e, amigo, vai procurar outra coisa para fazer, vai buscar outro cargo, vai ser prefeito, vai ser candidato a governador. Agora, tem gente que tem aí 10 mandatos, né? 15 mandatos. Não estou falando só aqui da Câmara de Curitiba, estou falando de uma forma geral. Então, essa perpetuação, né, esse ciclo aí que fica girando toda hora, faz com que a renovação, a oxigenação política e aí de ideias também não aconteça, né? Então, eu sei, repito, não é o papel do vereador prometer isso, falar que vai mudar isso, porque não está no digamos assim, no rol
de possibilidades de um vereador. Mas conversar sobre isso, debater esse tema do fim da reeleição vitalícia aí para o pessoal do Legislativo, eu acho que tem que acontecer. Então, acho que é mais ou menos isso, é por isso, né, que eu estou aqui para pensar mais uma vez em uma candidatura nesse ano. Marcelão, olha, que satisfação poder te ver aí nessa briga do bem. Parabéns pelo trabalho da Transamérica, parabéns pela sua campanha que quase chegou lá e sucesso nessa caminhada que você vai enfrentar e com certeza vamos torcer para que agora não bata na trave e seja um golaço. Obrigado. Pode até bater na trave. Às vezes, quando bate na trave e entra, fica mais bonito ainda, né, Zé? Tem golaço que dá aquela na forquilha e vai para dentro, fica bonito. Não, mas a gente vai trabalhar para aumentar esse número aí. Primeiro, como eu disse, né, trabalhar para manter, para fazer novamente esses votos, porque é muito difícil comprovar que isso é um capital político construído e aí evoluir, porque vai precisar de um pouquinho mais. Então, trabalhar para conquistar essa gordura aí que faltou na última eleição aí para a gente conseguir nesse ano. Espero que dê tudo certo. E, como você disse, é uma luta do bem, é uma briga do bem aí para a gente tentar ajudar as pessoas e fazer alguma coisa pela nossa cidade, né? Porque é uma cidade maravilhosa. Felizmente, a gente vive numa realidade muito diferente da maioria das capitais e das cidades do país, mas tem coisa para fazer e acho que dá para a gente contribuir de alguma forma.